Capítulo 8. O método de Lisola para aprender idiomas. Inglês em concursos. O inglês tem sido o vilão de grande parte dos concursandos. Quantas vezes você não cancelou a inscrição de um determinado concurso simplesmente porque o inglês era uma das matérias incluídas no edital? Mas este monstro deve ser encarado, uma vez que pode ser dominado de várias maneiras, como vamos ver a seguir. O método de Lisola. Quando iniciei meu treinamento de memória, existiam pouquíssimos livros em português sobre o assunto. Desse modo, tive que recorrer a livros em diversos idiomas, como inglês, italiano, espanhol e alemão. Assim, o que você vai encontrar nas páginas a seguir foi o método que utilizei para ser capaz de ler livros estrangeiros em uma velocidade realmente incrível. Crianças têm mesmo mais facilidade? Muitas pessoas acreditam que um adulto não é capaz de imitar a fluência de alguém que aprendeu outro idioma na infância. E realmente existem estudos que comprovam isso. No entanto, as pessoas costumam confundir essas descobertas, que a idade de aquisição afeta o aprendizado da gramática, com a ideia de que crianças adquirem um vocabulário vasto mais rápido do que adultos. Isso é discutível. Adultos, por outro lado, têm um grande número de vantagens sobre as crianças na aquisição de novas palavras. Adultos geralmente têm mais estratégias de aprendizado do que as crianças. Eles têm um maior vocabulário na sua língua nativa, o que torna mais fácil encontrarem semelhanças entre os idiomas. Eles têm, claro que por um tempo limitado, uma maior capacidade na memória de trabalho. Por esses motivos, adultos podem aprender novas palavras mais rápido do que as crianças. O motivo da crença de que crianças têm maior facilidade na aquisição de um novo vocabulário surge da aparente mágica envolvida no processo de aprendizado infantil. Apesar de realmente existir algo mágico no processo em que a criança aprende gramática, a aquisição de vocabulário não é tão mágica assim. No livro How Children Learn the Meanings of Words, o professor e PhD em psicologia Paul Bloom revela uma pesquisa interessante neste aspecto. Crianças de 12 a 16 meses aprendem em média 0,3 palavras por dia. Crianças de 16 a 23 meses, cerca de 0,8 palavras por dia. Crianças de 23 a 30 meses, 1,6 palavras por dia. Dos 2 anos e meio aos 6 anos, 3,6 palavras por dia. Dos 6 aos 8 anos, 6,6 palavras por dia. Já dos 8 aos 10 anos, 2,1 palavras por dia. Então, o ritmo parece ser progressivo de aprendizado. Aprendendo idiomas na escola. As pessoas costumam crescer acreditando que aprender novos idiomas é algo difícil. Mas isto é ilusão. Simplesmente parece uma tarefa complicada, porque a forma como os idiomas são ensinados em nossas escolas, e provavelmente em outras escolas do mundo, é chata e ineficiente. O fato de poucos de nós apresentarmos fluência no inglês ou francês, apesar de a maioria ter tido aulas desses idiomas no colégio, confirma a ineficiência desse método de ensino tradicional. Neste capítulo, você vai aprender a fazer uma aquisição por imersão, como se estivesse realmente em outro país. Mas antes, acho importante levantar alguns pontos. Erros comuns ao iniciar o aprendizado. Há pessoas que acreditam que ouvir um curso em áudio enquanto arruma a casa, lava o carro, dirige para o trabalho ou mesmo dorme é eficiente. Apesar de parecer uma forma de ganhar tempo, infelizmente essas abordagens não funcionam. Você não pode apenas apertar o botão de play e deixar o idioma fluir em você. Infelizmente, estudos mostram que o estudo subliminar não funciona. É o mesmo que achar que basta estar matriculado em uma academia de ginástica para ficar esbelto. Você pode usar o material em áudio em momentos em que você realmente não está fazendo nada, mas tem de se dedicar integralmente ao aprendizado, estar atento. Ao estudar,
tente absorver o máximo das informações indicadas no material, escutando cada palavra, aprendendo, dominando e sempre avaliando seu aprendizado de cada trecho a ser aprendido. Tem gente que fala: como não estou mais na escola, o tempo não é importante. Aprenderei no meu ritmo, pularei 1 dia, 2 dias, e o material estará sempre me esperando. Mas este é um dos maiores mitos para quem deseja de fato dominar outra língua. O aprendizado de um novo idioma tem muito em comum com um inimigo militar. Não o deixe descansar ou escapar de seus ataques. Claro que o aprendizado não é seu inimigo, mas essa é uma boa ilustração para suas táticas de estudo. Um programa de aprendizado que envolva disciplina e dedicação está trilhando os caminhos do sucesso. Não fuja dos obstáculos que aparecerem em seu caminho enquanto aprende um novo idioma. Não pule capítulos ou deixe para mais tarde o que achar mais difícil. Qualquer idioma possui suas dificuldades. Em vez de contornar todos esses obstáculos, enfrente-os. Pode parecer masoquismo, mas também quero que você aprenda os nomes das letras do alfabeto e dos termos gramaticais do novo idioma na língua nativa. Assim, quando tiver a oportunidade de visitar o país do idioma escolhido, você pode, inclusive, tirar dúvidas de gramática ou de escrita com os próprios nativos. Já ouvi coisas do tipo: eu nunca vou tentar falar o idioma aprendido no sotaque original dos nativos, já que jamais conseguirei reproduzi-lo corretamente. Ninguém é preso por atentado ao pudor apenas por vestir-se mal. Ocorre o mesmo com o sotaque. Enquanto estiver aprendendo um novo idioma, por que não tentar, a um custo muito pequeno, imitar o sotaque original? Caso não consiga, nada de mal vai lhe ocorrer. Em caso de sucesso, você será muito bem visto pela comunidade nativa. Escolhendo o idioma a ser estudado. Quais os seus objetivos com o idioma a ser aprendido? Caso você não fale uma segunda língua, recomendaria o inglês. Dificilmente você consegue escapar dele. Você pretende se casar com uma linda japonesa e se mudar para o Japão? Então, o idioma que você quer aprender é japonês. Seu objetivo é estudar a psicanálise a fundo? Então, o interessante é que você aprenda francês e alemão para poder ler os originais de Lacan e Freud, respectivamente. Ama ópera? Aprenda italiano. Pretende trabalhar com comércio exterior? O mandarim é uma ótima pedida. Juntando as ferramentas. Após ter escolhido o idioma a ser estudado, é hora de irmos fazer compras. Escolha uma livraria que tenha uma vasta coleção de material em outros idiomas: livro, texto e caderno de atividades. Recomendo que você estude em um livro básico para ter uma boa base em gramática no idioma a ser estudado. Não importa se eles ensinam um pouco mais que gramática ou que eles lhe remetam às fatídicas aulas de inglês do colégio. Em sua empreitada, é importante que você tenha como cerne de seus estudos um livro básico, acompanhado de CDs de áudio ou software para treinamento. Dicionário. A maioria dos mini-dicionários de idiomas tem 2 partes: português-inglês, ou qualquer outro idioma, e inglês-português. Ambas as partes são fundamentais. Caso você esteja realmente disposto a investir em seu aprendizado, também é recomendável comprar um dicionário apenas no idioma a ser aprendido. Dessa forma, você tem a garantia de que nenhuma palavra irá lhe escapar. Dicionários temáticos. Compre um dicionário temático. São muito comuns em livrarias de aeroportos. Além disso, são baratos e fáceis de usar. Apesar de não conter quase nada sobre gramática, eles são boas fontes de palavras e das frases mais utilizadas coloquialmente. Caso você tenha um interesse específico ao iniciar o aprendizado de um idioma, é interessante que o dicionário a ser adquirido seja do tema adequado. Se vai aprender francês para estudar psicanálise, nada mais pertinente do que comprar um dicionário temático de psicologia, e assim por diante. Jornais e revistas.
compre jornais ou revistas no idioma a ser estudado. Grandes livrarias geralmente contêm seções onde você encontra várias publicações em diversos idiomas. Caso não as encontre, procure o consulado ou embaixada do país do idioma. Geralmente, eles são solícitos e podem lhe ajudar. Com o surgimento da internet, está cada vez mais fácil ter contato com material estrangeiro. Livros infantis. Caso seja possível, compre livros infantis no idioma a ser aprendido. Esses livros são ótimos para seu aprendizado, visto que possuem textos de fácil compreensão. Sugiro que os procure em algum site de venda de livros pela internet, como o Amazon, www.amazon.com. Cursos em áudio. Cursos em áudio geralmente não são caros, apesar de bem eficientes. Eles são muito importantes, pois além de acostumar seu ouvido com os novos fonemas, eles também o ajudam a ganhar tempo. Tocadores portáteis dão oportunidade de você estudar em locais que provavelmente não seriam produtivos, como ponto de ônibus ou na sala de espera do dentista. Flashcards. Flashcard é um cartão que é utilizado como ferramenta para o aprendizado em grupo. O principal propósito do flashcard é a memorização. Escreve-se uma pergunta de um lado do cartão e a respectiva resposta no verso. Mais tarde, um testa os conhecimentos do outro. Estes cartões podem ser utilizados para aumentar o vocabulário, datas históricas, fórmulas, etc. Essa estratégia torna possível o aprendizado seletivo. Isto é, quanto mais difíceis os flashcards de um grupo, maior será a frequência com que você irá revê-los. Mas se você não estudar em grupo, sem problema. Escreva e monte você mesmo os cartões, embaralhe-os e tire aleatoriamente a pergunta, e depois confira os resultados. Uma dica: monte os cartões num dia e teste seus conhecimentos no outro, para verificar se o conteúdo foi de fato assimilado. Esse método permite uma otimização do tempo necessário para estudar. O método foi proposto pelo psicólogo alemão Sebastian Leitner, nos anos 70. Os cursos de idiomas Pimsleur são baseados em uma ideia semelhante. Nos Estados Unidos, são vendidos flashcards já prontos, contendo diversos temas escolares. É possível que você compre alguns flashcards no idioma desejado pela internet. Mesmo que você adquira alguns cartões já prontos, é interessante que você compre cartolinas de diversas cores para poder criar seus próprios cartões. Programas de computador. Existem diversos programas sendo vendidos destinados ao aprendizado de línguas estrangeiras. Apesar de a maioria deles exagerar quanto à eficácia de sua metodologia, eles sempre acrescentam alguma coisa. Utilize-os como acessórios para o seu curso, e não como cerne de seu aprendizado. Além dos cursos específicos de idiomas, existem também flashcards eletrônicos. Programas que simulam o uso dos flashcards, agendando suas revisões de acordo com sua performance. Um dos sites mais famosos é www.supermemo.com. Existe também um programinha muito utilizado nas faculdades americanas com este mesmo intuito, o VTrain, que pode ser encontrado no site www.vtrain.net. Imersão. Bom, mas existe alguma forma mágica de se aprender um novo idioma sem esforço? Sim e não. Realmente existem algumas estratégias que podem tornar o aprendizado muito agradável, mas o sistema não funciona por si só. É importante que você participe. É claro que surgirão dificuldades, mas você estará preparado para elas. A promessa não é a de não haver dificuldades. A questão é obter o máximo de resultados com o mínimo de dificuldades. Se você decide ficar forte, não adianta chegar na academia e pensar: seria melhor eu iniciar com o treinamento aeróbico ou anaeróbico? Caso eu inicie com o anaeróbico, devo optar pelo pulley, rosca direta, supino ou panturrilha?
É claro que você precisará utilizar todos os equipamentos listados acima. O mesmo acontece quando resolvemos aprender um novo idioma. O trabalho de imersão simplesmente acaba com a ideia equivocada de que uma escolha deve ser feita. Você não precisa optar pelo livro, pelo texto, pelo áudio, pelas revistas ou pelo vídeo. Pelo contrário, você deve utilizar todo o material listado acima simultaneamente. Conforme explicaremos nos capítulos referentes às técnicas de estudo, a evocação é importante. Evocar é repetir o texto com as próprias palavras, sem consultar o material. Charles Berlitz, linguista, poliglota que chegou a dominar mais de 30 idiomas e escritor norte-americano morto em 2003, costumava dizer que repetir em voz alta, evocar, 10 a 20 vezes é mais eficiente do que apenas ler de 50 a 100 vezes. Dessa forma, ler uma frase ou palavra de sua gramática 100 vezes não é uma estratégia tão eficiente quanto as mesmas frases ou palavras evocadas 10 vezes. É importante lembrarmos que a memória é essencialmente sensorial. Quanto mais sentidos diferentes utilizarmos, mais ela vai funcionar. Por isso que é tão importante o trabalho de imersão, com várias estratégias simultâneas. Assim, ao lermos as mesmas frases de fontes diferentes, em um jornal e em áudio, por exemplo, estamos aprendendo a mesma informação usando sentidos diferentes. A imersão também é importante porque ela evita o tédio, ou seja, quanto mais diferentes forem suas aulas, mais divertidas elas serão e mais motivado você ficará. Iniciando. Depois de dizer tudo isso, é hora de colocar a mão na massa. Abra a gramática na primeira lição. Você entende o primeiro parágrafo? Se sim, prossiga para o segundo. Caso contrário, releia o primeiro parágrafo. Você consegue identificar o que o está impedindo de entender? Identifique suas dúvidas com um lápis, fazendo uma chave em toda a região confusa do texto. Entenda que o parágrafo não vai mudar automaticamente. Sua mente que deve se abrir para entendê-lo. Faça um resumo com tudo aquilo que você não entendeu. Imagine que você está fazendo intercâmbio e pretende escrever uma carta para sua namorada ou namorado, reclamando das dificuldades com o aprendizado da nova linguagem. Crie o hábito de sempre carregar com você as anotações que contêm todas as suas dúvidas. Procure um estrangeiro, professor ou até mesmo um desconhecido na internet. Você pode encontrá-los facilmente utilizando o programa de bate-papo Messenger ou pelo site www.sharedtalk.com e tire todas as suas dúvidas. Dê uma chance para o seu entendimento. Vamos supor que você acaba de ler o parágrafo 4 ou 5 do texto escolhido e não entendeu nada. Nesse momento, você deve conscientemente violar as regras do ensino tradicional e fazer algo radical. Você precisa ignorar a dúvida e continuar adiante. Se você não entendeu, é interessante que ignore a dúvida por um certo tempo. Existem grandes chances de que sua dúvida simplesmente desapareça enquanto você avança no texto. Muitas vezes, podem surgir mais exemplos ou explicações mais detalhadas capazes de resolver seus problemas. Quando não se dá a menor chance ao entendimento, o aprendizado fragmenta-se, tornando-se ainda mais difícil. Continue a ler as próximas 6 ou 7 lições do texto antes de começar a utilizar as outras ferramentas. Não ceda à tentação de dar uma pequena olhada no jornal ou na revista do novo idioma estudado. Assim como as crianças, é preciso que você tenha organização e disciplina. O livro ou o texto de atividades serão fundamentais para prepará-lo para desbravar terras bem mais interessantes, como as revistas e CDs. Os flashcards, CDs, revistas e dicionários temáticos serão indispensáveis para acabar com o tédio da espera pelo seu dentista, cabeleireiro, ponto de ônibus ou qualquer outro lugar em que você precise ficar esperando sem fazer nada.
Depois que você já cumpriu a tarefa de aprender algumas lições do livro, é hora de utilizar simultaneamente todas as outras ferramentas. Pegue a revista ou o jornal. Vá para o canto superior esquerdo da primeira página, caso seja um idioma ocidental, claro. Esse primeiro artigo será o seu dever de casa. Sem sombras de dúvidas, você terá muita dificuldade em lê-lo, mas deve tentar fazê-lo da melhor maneira possível. Pegue a caneta marca-texto e grife todas as palavras ou expressões que você não entende no primeiro parágrafo. Não se preocupe se você marcar o parágrafo inteiro. Lembre-se que você leu apenas algumas lições do livro e está apenas iniciando o seu aprendizado. O próximo passo é separar seus cartões em branco. Olhe no dicionário a primeira palavra desconhecida. Primeiro caso. Você encontrou no dicionário a palavra em uma forma idêntica à da revista. Nesse caso, pegue um dos cartões em branco e anote de um lado o significado da palavra em português. Do outro lado do cartão, escreva o nome da palavra estrangeira recém-descoberta, com um desenho que explique o seu significado. Acho interessante que você desenhe para ir criando vínculos entre o novo idioma e o seu significado de forma direta, sem precisar passar pelo português. Segundo caso. Você observou no dicionário a palavra em uma forma ligeiramente diferente da encontrada na revista. Suponho que você tenha encontrado a palavra em uma forma bem semelhante à da revista, mas com um sufixo diferente. Você provavelmente achou o sentido da palavra, mas, por razões que você desconhece, está em uma forma diferente. Substantivos, adjetivos e verbos flexionam, concordando com diversos aspectos como gênero, número, pessoa. Independente de qual seja a razão para a palavra estar um pouco diferente, anote no cartão em branco a forma que está no dicionário e no verso coloque o seu significado, seguido de um desenho. Se o significado está claro, não se preocupe com o fato de ela estar escrita na revista ou jornal de uma forma diferente. Quando estudar gramática, sua dúvida será esclarecida. Caso o significado encontrado não se encaixe no texto, anote essa dúvida para poder tirar com seu tutor ou amigo estrangeiro. Terceiro caso. Você não encontrou no dicionário a palavra ou qualquer outra semelhante. Nesse caso, inclua essas palavras na lista de dúvidas a serem esclarecidas por seu professor ou amigo estrangeiro. Mantenha os cartões com você. Após a leitura do primeiro parágrafo, você provavelmente já tenha bastantes cartões com a tradução das palavras. Organize todos eles em uma carteira e a mantenha com você durante todo o dia. Sempre que tiver a oportunidade, dê uma olhada neles. É interessante que você divida morfologicamente os cartões, classificando-os pela cor. Verde para os substantivos, vermelho para os adjetivos e assim por diante. Você encontra a classe morfológica de cada palavra no próprio dicionário. Para o alto e avante. Agora você está pronto para o segundo parágrafo. Você perceberá que ele será bem mais fácil, visto que provavelmente estará lidando com o mesmo assunto do primeiro parágrafo. Dessa forma, várias palavras irão se repetir. Perceba como existem menos palavras grifadas no segundo parágrafo. Não importa se são palavras repetidas. Se você as aprendeu usando os flashcards com o vocabulário do primeiro parágrafo, está tudo certo. Siga para o terceiro parágrafo. Não trapaceie. Não existe nada pior do que tentar enganar a nós mesmos. Não deixe que uma possível falta de interesse na primeira reportagem estudada faça você saltar para a reportagem seguinte. Lembre-se da importância da organização e disciplina. À medida que for terminando o texto, você vai perceber que existirão cada vez menos palavras grifadas. Em contrapartida, você terá cada vez mais cartões. É importante que você faça um rodízio dos cartões que levará na carteira. A seleção dos cartões é bem simples.
Carregue aqueles que têm mais dificuldade. Quando tiver aprendido os cartões mais difíceis, troque por outros. Mais tarde, retome os cartões já aprendidos, só para testar seus conhecimentos. CDs. Durante grande parte da história mundial, não era possível que algum autodidata, como você, aprendesse sozinho a pronúncia de um idioma. O aprendiz tinha de ficar estudando pela pronúncia ensinada no dicionário. Com o surgimento do gravador e, posteriormente, dos gravadores portáteis e MP3 players, ficou bem mais fácil aprender novos idiomas. Basta colocar os fones de ouvido e pronto! Você estará pronto para estudar em seu tempo ocioso e improdutivo. É claro que as facilidades tecnológicas não substituem o estudo formal, mas definitivamente ajudam bastante. Você está com um curso em áudio adequado? A não ser que você esteja ouvindo um curso de áudio no idioma errado, seu curso de áudio terá grande serventia em sua empreitada. É claro que existem cursos bons e ruins de áudio, mas de qualquer forma, ele só acrescentará ao seu aprendizado de um novo idioma. No mínimo, é uma excelente fonte de frases pronunciadas por nativos no idioma estudado. Você não precisa se limitar a estudar apenas um curso de áudio. O ideal é ter um acervo de cursos para poder navegar por diversos temas e didáticas diferentes. Particularmente, gostei muito do curso de áudio Pimsleur. O único problema é que ele é destinado a americanos que desejam aprender um novo idioma. Dessa forma, é preciso que você seja fluente no idioma inglês para poder acompanhá-lo. Quando se sentir preparado, desafie o Walkman ou MP3 Player para um duelo. Comece desde o início e veja se você é capaz de entender todos os diálogos. Ao sinal do fim da lição, interrompa o curso e veja se você conseguiu identificar todos os componentes dos diálogos. O método Link Word. Link Word é um sistema mnemônico promovido por Michael Grunenberg nos anos 1990 para se aprender novos idiomas. O método baseia-se na semelhança entre sons e palavras. O processo envolve a criação de uma imagem mental que vincula as palavras dos dois idiomas. Essa imagem geralmente é localizada em um ambiente bem conhecido pelo estudante. Exemplo 1. Suponha que você pretende vincular a palavra inglesa ao seu significado no português, paz. Para isso, basta que você imagine em sua jornada uma piscina, peace, cheia de pombas brancas, paz. Exemplo 2. Imagine que agora você queira aprender a palavra italiana spiega, que significa explicar em português. Nesse caso, basta que você imagine em sua jornada aleatória uma espiga de milho, espiga, dando aulas e escrevendo no quadro negro. Exemplo 3. Ventana, em espanhol, significa janela. É possível que você imagine sua amiga Ana em sua jornada aleatória fechando de forma agressiva uma janela. O método não é uma inovação de Grunenberg. O famoso mnemonista Harry Lorine já escreveu sobre um método similar em seu best-seller Super Power Memory, da década de 1950. Os prós e contras deste método e suas variações têm sido muito discutidos. Uma de suas maiores desvantagens é que se trata de um método exaustivo. Inicialmente pode ser muito difícil criar imagens para cada palavra a ser aprendida. Apesar disso, com a prática, é possível memorizar centenas de palavras em poucas horas. A cidade do vocabulário. Essa técnica, chamada cidade do vocabulário, desenvolvida por Dominic O'Brien, fundamenta-se na ideia de que um vocabulário básico é composto por coisas facilmente encontradas em um bairro, cidade ou vila. Assim, o estudante deve escolher uma cidade com a qual se familiarize e alocar imagens, usando as associações diretas entre a palavra estrangeira e a de seu idioma, em cada local por ele conhecido. As palavras devem estar associadas a locais onde elas realmente seriam encontradas. Assim,
Palavras, imagens relacionadas à padaria devem estar na padaria. Aquelas referentes a vegetais e verduras devem estar no supermercado, e assim por diante. Lembrando gêneros. Distinguir gêneros, feminino e masculino, em um idioma é bastante complicado. A fim de solucionar esse problema, propõe-se uma divisão de sua cidade imaginária em duas regiões, uma destinada para imagens masculinas e outra para as femininas. Essa divisão pode ser feita por avenidas, rios ou qualquer outro marco físico. Uma crítica ao método é a impossibilidade de se vincular a uma mesma palavra diversos significados. Na realidade, as palavras geralmente têm vários significados diferentes e é preciso que os estudantes consigam identificar cada um deles. Por esse motivo é que essa técnica deve ser utilizada como uma ferramenta inicial e não como um método único de abordagem do idioma. Tudo isso basta? Vale salientar que esse não é um novo método de ensino de idiomas. Na verdade, trata-se de uma ferramenta capaz de promover a aquisição de um vocabulário rico em um curto espaço de tempo. Seu emprego, aliado aos métodos formais de aprendizado, otimizará seu desenvolvimento de forma fantástica. Quando começar? Só existe um período da sua vida em que decisões acertadas podem ser definidas: hoje. Não espere a hora certa para iniciar o seu aprendizado. As grandes conquistas são feitas justamente nos momentos de maior dificuldade. Lembre-se também de não ser muito rígido com você mesmo. Apesar da importância da disciplina, não deixe que pequenas falhas e dificuldades adiem o seu aprendizado. As pessoas bem-sucedidas não são perfeitas. São pessoas que também erram. A diferença é que elas não desistem. Boa sorte!